Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um culto evangelístico conhecendo nossas doutrinas. Estamos a cada domingo trazendo uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, doutrina essa retirada das Sagradas Escrituras. Vamos iniciar o nosso culto evangelístico desta noite cantando o hino de número 172 do nosso inário, Na Cruz Morri por Ti. Louvemos ao Senhor. Seja o nome do nosso Deus, porque a parte de Jesus já foi feita. Agora, o que nós fazemos por Ele? O que podemos fazer por Jesus é aceitá-lo como nosso Salvador. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, que a Tua presença esteja manifesta agora neste culto evangelístico. Queremos, ó Deus, que Tu abras a nossa mente para podermos entender a Tua palavra. Queira abençoar a cada pessoa que está assistindo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, todos os domingos nós temos a oportunidade de assistir um vídeo, o Momento da Saúde, preparado aí pelo Cevisa, lá em Engenheiro Coelho, São Paulo. E dessa feita vamos ouvir mais um relato, sobre problemas com a enxaqueca e asma. Quem tem, ou quem quer evitar, esse vídeo é bem interessante. Vamos assistir nesse instante. Normalmente eu usava esses remédios aqui para dor de cabeça, Eu usava bastante o inalador, essa bombinha aqui, nesse spray. Praticamente eu andava com ela. Desde a minha infância eu tenho esses dois problemas, enxaqueca e asma.
Então, quando eu me entendi, já foi sofrendo dessas doenças. E praticamente a vida toda, né? Agora, na minha idade adulta, piorou. Eu chegava a ter 4 vezes por semana dores de enxaqueca, né? Terrível. Eu tomava um remédio, passava no outro dia de novo. E teve uma noite que eu usei 9 vezes isso aqui. Ou seja, eu quase provoquei uma situação pior, né? Mas você fica ali, vai o quê? Vai morrer sem ar ou vai tomar o remédio? Então eu tomava o remédio. Através do ciclo do discipulado, Nilson foi incentivado a ler o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Impressionado com o que lia, Nilson começou a fazer mudanças. Já vegetariano, ele agora começou a beber cerca de 2 litros de água por dia. Não bebe mais líquidos no horário das refeições. Só faz 3 refeições ao dia e passou a consumir mais vegetais, castanhas e sementes. Ele também cortou do seu cardápio o açúcar, o leite e seus derivados. Em poucos meses, Nilson já percebeu os resultados dessa mudança. A enxaqueca e a asma desapareceram e ele consegue dormir. O açúcar que usamos nos alimentos pode causar dores de cabeça e a lactose, o açúcar do leite, também. A partir do momento que ele está comendo muito açúcar, você pode estar estimulando, né, o aumento de produção de glicose no seu sangue, né, na hora que absorve do intestino, vai para o sangue, e isso força um pouquinho o pâncreas a produzir um pouco mais de insulina para manter esse nível de glicose dentro do nível normal. Esse aumento de insulina pode gerar uma dor de cabeça, né? E outra coisa é o leite. Se ele era intolerante à lactose, que a gente não sabe, mas que hoje a gente sabe que mais de 70% da população mundial é intolerante à lactose, que é o açúcar que é formado na digestão do leite. E a combinação de açúcar e leite causa muita fermentação. As nossas bactérias do intestino não estão preparadas para receber essa bomba, né? E aí elas não digerem direito também esse tipo de alimento e acaba causando também uma enxaqueca. O açúcar pode baixar nossa imunidade para combater crises alérgicas. E o leite pode causar as crises. O corpo não está adaptado para receber um leite que não é feito pela mãe. É feito por um animal e esse leite tem excesso hoje de hormônios e também, naturalmente, um excesso de proteína, que é para formar o pelo, né, do bezerro, é para formar os cascos, né, que é tudo feito de proteína, é para formar o chifre, né, e por a gente não ter essa necessidade biológica, pode acabar então afetando esse excesso de proteína, também acaba afetando, né, o nosso sistema imunológico, que não reconhece isso como um alimento e pode gerar então maior risco de ter doenças relacionadas com alergia, doenças alérgicas. E a asma, que provavelmente ele melhorou, foi uma asma alérgica que ele tinha. Os conselhos que a irmã White escreveu aí há mais de 100 anos são orientações divinas. Então é incrível assim, como é que a gente que é adventista, né, no meu caso assim, sofrendo a vida inteira com esse tipo de situação e, no entanto, a solução já há mais de 100 anos estava escrita. Pensa que dica sensacional, né? Que nós acabamos de ouvir, né? Através, então, desse testemunho, né? Então, muitas vezes nós temos as nossas doenças em virtude do mau comportamento nosso na questão da alimentação, né? Não cuidamos da nossa saúde como deveríamos cuidar. Então, mais uma dica muito importante para cada um de nós, né? Bom, o tema desta noite é uma das doutrinas da Igreja Adventista, né? Vida, morte e ressurreição de Cristo. Vamos ver então, através, né, das Sagradas Escrituras, porque o nosso plano aqui é estudar a Bíblia Sagrada e então ver a doutrina que nós estamos estudando, se ela está de acordo com o texto bíblico, né? Então, abra aí a sua Bíblia em João capítulo 3, verso 16. Esse é um verso conhecido de cada um de nós, né? Ele diz o que lá? Eu não vou nem abrir a Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o homem pecou, Deus já tinha um plano de salvação. Veja, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Ele poderia escolher servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, mas também ele poderia escolher não servir ao Senhor e desobedecer ao Senhor. Infelizmente, a segunda alternativa foi a alternativa que os nossos primeiros pais terrestres, Adão e Eva, escolheram. E é interessante, amados irmãos, de que o ministério de Cristo foi marcado pelo imenso prazer de servir. Tão diferente daquilo que Adão e Eva lá no início fizeram, né? Eles poderiam ter servido ao Senhor, mas eles preferiram servir a si mesmo. Eles estavam tão curiosos para saber qual era o motivo da proibição que Deus havia dado a eles não comerem do fruto daquela árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Mas o ministério de Cristo, enquanto ele esteve aqui na terra, foi um ministério levado para servir o próximo. Né? Que exemplo maravilhoso para nós. Quando nós estamos servindo o nosso próximo, há radiante felicidade no nosso coração. Porque não há coisa melhor nesse mundo do que ser solidário, do que amar o nosso próximo, do que ajudar o nosso próximo. Cristo, em seu ministério, tinha isso de grande proporção. Né? Nos diz que o ministério de Cristo se mostrou, e notem, queridos, ele está aí na sequência do que mais Jesus fez. Então, o ministério de Cristo se mostrou no curar os sofredores, ensinar a verdade e pregar sobre o reino de Deus. Então foi exatamente nessa sequência. Jesus curou mais, em todo o seu ministério. Jesus curou mais. Em segundo lugar, ele ensinou. E por último, ele pregou. E por que Jesus curou mais? Porque naquela época, imaginava-se que uma pessoa que tivesse algum defeito físico, né? Tivesse alguma doença, isso era porque este cidadão era um pecador terrível. Como se houvessem pessoas que não eram pecadoras. Mas pasmem vocês, no tempo de Jesus, havia algumas classes sociais. Haviam, por exemplo, os fariseus, havia os publicanos, havia os saduceus, havia os escribas e havia os pecadores. Ah, que interessante. Então o fariseu não era pecador, ele não fazia parte dessa turma aí, né? O saduceu também não. Então, pecador era pecador. Fariseu era fariseu, não era pecador. Mas, amados irmãos, nós sabemos que todos nós somos pecadores e carecemos da glória do Senhor. E Jesus veio exatamente a essa terra para desmascarar a Satanás, e ele o fez nessa questão da cura. Ele curava aquelas pessoas que tinham problemas de saúde, tinham problemas físicos, para mostrar, né, que Deus, ou Jesus, né, ele estava perdoando os seus pecados e também estava transformando a vida dessas pessoas. Aí, como eu coloquei para vocês no slide anterior, ele ensinava e ele pregava. Né? Esse era o ministério de Jesus enquanto esteve entre nós. E notem, ele viveu para servir. Agora, de nada adiantaria todo esse trabalho maravilhoso de Jesus se não tivesse culminado no que, amados irmãos? A morte de Cristo. Por que a morte de Cristo é importante? Porque o pecado, amados irmãos, ele é maléfico. Ele é destrutível. E aqueles que não aceitam a Jesus
terão morte eterna. Então, Jesus veio a essa terra para dizer a todos os cidadãos deste planeta, aqueles que me aceitarem, aqueles que aceitarem o plano de salvação, aqueles que aceitarem a minha morte, morte essa vicária. O que quer dizer vicária? No lugar de. Porque quem deveria morrer lá na cruz era eu e você. Éramos nós. Nós é que temos pecado, não Jesus. Mas somente o sangue derramado de Jesus seria suficiente para nos redimir do pecado. Os anjos se colocaram à disposição para morrerem no lugar do homem, mas não poderia haver salvação para a humanidade caída, somente a morte de Cristo. Então, a morte de Cristo nos trouxe salvação e a sua ressurreição, esperança de vida eterna. Isso aqui é muito importante, amados irmãos, porque existem muitos mestres e, vamos pensar, até deuses em outras religiões. Mas esses mestres, esses profetas, eles estão aonde? No pó da terra. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, aqui fica o mausoléu de fulano de tal, o guru de tal religião. Mas o guru, o Deus, o profeta do cristianismo não está em nenhuma sepultura. Esteve durante 3 dias, mas ressuscitou na manhã do primeiro dia. Ressuscitou num domingo pela manhã. Então, amados irmãos, a morte e o inferno não foram suficientes para reter Jesus na sepultura. Jesus precisava morrer. Ele precisava passar por essa situação. E uma situação, amados irmãos, vexatória. Sabe por quê? Porque naquela época a morte de cruz era uma morte cruel e era oferecida somente para aqueles delinquentes, assassinos, homens do mal. Essa era a pena máxima imposta pelos romanos. O que Jesus fez para ser levado à cruz? Os pintores pintam Jesus, com alguns panos ali nas partes íntimas, mas o crucificado era crucificado nu. Imaginem a situação vexatória dessa pessoa que era pregada na cruz. E outra, para que eles não fugissem da cruz, ou alguém tirasse da cruz, eles quebravam as pernas desses delinquentes. A gente sabe que quando foram quebrar as pernas de Jesus, notaram que Jesus já estava morto, então não havia necessidade de quebrar as pernas de Jesus. Cumprindo-se, logicamente, uma profecia messiânica dizendo que nenhum dos ossos do Messias seria quebrado. Então Jesus precisava passar por aquele momento, e foi um momento terrível. Eu fico imaginando, amados irmãos, os pregos na cruz, nos pés, a forma como ele ficou ali estendido na cruz, isso vai cansando, amados irmãos. Fique aí com os seus braços aí abertos. Você não ficará muito tempo com esses braços abertos, porque vai sentir uma dor terrível. Pensa em Jesus com os braços estendidos, com a sua cabeça ensanguentada, porque enfiaram com toda a força uma coroa de espinhos. E você sabe que essa região da cabeça é uma região com muitos vasos sanguíneos e assim por diante. Qualquer batidinha que você faz, ou então o machuca, sangra tanto. Imagine uma coroa colocada a propósito, bem firme. Jesus estava ensanguentado. Jesus não havia já comido desde a última ceia, desde a quinta-feira à noite, sem colocar nada na boca. Quando sentiu sede, pediu água, e então aqueles centuriões, o centurião ali, pediu ao soldado que desse água, mas ele
colocou uma esponja lá com vinagre, né? Para judiar mesmo de Jesus. Mas quando Jesus disse, está consumado, entrego ao Pai o meu espírito, a Bíblia nos diz que houve um terremoto. E a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, lá no templo em Jerusalém, rasgou-se de cima a baixo. E era um tecido extremamente grosso. Não dava para se cortar com uma mão. Há muitos tecidos, quando a gente vai a uma loja de tecido, eles dão um pequeno corte com a tesoura, depois eles fazem assim com a mão, né? Você que já foi a alguma loja de tecido sabe disso. Mas há tecidos que são muito grossos, não tem como. Você tem que cortar com uma tesoura até o fim. A cortina que separava esses dois ambientes era uma cortina extremamente grossa. E outra, ela não começou aqui de baixo para cima, né? Como se alguém lá embaixo cortasse. Não, ela começou de cima para baixo. O cordeiro que estava ali para ser sacrificado no templo fugiu. Ah, amados irmãos, estava consumado. O quê? A tua e a minha salvação. Jesus morrera na cruz do Calvário. E aquele tremor, aquela escuridão, as trevas que invadiram ali o Gólgota, fez com que o centurião dissesse verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Ele mesmo viu que Jesus era alguém diferenciado. E agora ele exclama, né? Era realmente o Filho de Deus. Mas, amados irmãos, a segunda parte aqui nos diz o quê? Que haveria necessidade da ressurreição. O próprio apóstolo Paulo disse o quê? Se Jesus morresse e não ressuscitasse, vã seria o quê? A nossa fé. Né? Vã seria a nossa fé. Então, se Jesus morresse e não ressuscitasse, não haveria, né, a consumação da nossa salvação. Mas ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Como eu disse, a morte e o inferno não tiveram forças para reter o Filho de Deus na tumba. Aleluia, porque ele ressuscitou e vivo está. E o que ele está fazendo hoje? Lá no céu. Ele está intercedendo por mim e por você junto ao Pai. Amém por isso? Vamos continuar? Então, queridos, aqui então nos diz, né, que há outros textos, né, que eu gostaria de trazer para vocês. Por exemplo, Isaías 53, verso 1. Abra aí a sua Bíblia. Aqui faz parte do evangelho que a gente chama, né, o evangelho embora esteja no Velho Testamento, mas Isaías é um evangelho, porque evangelho, né, quer dizer boas novas. E aqui o livro de Isaías é um livro de boas novas. E no verso 1 de 53, Isaías diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E aí vem toda uma sequência, né, daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Né? 1 Pedro, abra aí a sua Bíblia. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, seu smartphone. 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 e 22. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Como eu havia dito, Jesus não merecia passar pela cruz do Calvário. A cruz do Calvário era minha e tua. Né? Mas somente o sangue de Jesus seria capaz de nos redimir a salvação. Volte agora a Romanos, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados irmãos, aí está
a salvação para cada um de nós. Jesus ressuscitou. Agora no capítulo 3, verso 25, nos diz aí: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amados irmãos, somente a ressurreição é que trouxe, né, a finalização desse processo de salvação. Graças a Deus, Jesus morreu, mas Jesus também o quê? Ressuscitou. Né? Colossenses capítulo 2, verso 15. Abra aí a sua Bíblia, 2, verso 15. Diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amados irmãos, poderíamos citar outros textos, né? Mas esses textos já são suficientes para nós entendermos, né, o grande amor de Deus por cada um de nós. Na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus, e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam essa expiação pela fé possam ter vida eterna e toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor do Criador. Amados irmãos, a vida de Jesus foi uma vida de serviço. Ele veio exatamente aqui para trazer salvação a cada um de nós. Olha esse texto. Essa expiação perfeita vindica a justiça da lei de Deus e a benignidade de seu caráter, pois ela não somente condena o nosso pecado, mas também garante o nosso perdão. A morte de Cristo é substituinte e expiatória, reconciliadora e transformadora. A ressurreição de Cristo, notem, proclama a vitória, graças a Deus, sobre as forças do mal e assegura a vitória final sobre o pecado e a morte para os que aceitam a expiação. Proclama a soberania de Jesus Cristo, diante do qual se dobrará todo joelho no céu e na terra. Amados irmãos, queridos que assistem esta noite, Jesus fez a sua parte na cruz do Calvário. Eu pergunto, aceita você essa salvação? Aceita esse momento especial quando Jesus diz: eu estou enviando para você este recado esta noite. Eu fiz tudo por você. Quer você me aceitar? Que Deus te abençoe e que você aceite o plano da salvação. Vamos encerrar esse culto evangelístico cantando o hino de número 69. Cristo já ressuscitou. Louvemos ao Senhor nesse instante. Aleluia.
Louvado seja Deus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Também o quê? Ressuscitou. Crê você nessa doutrina? Morte e ressurreição de Jesus? Oremos ao Senhor nesse instante. Bom Deus, bom Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor cumpriu a tua promessa de salvação. Enviaste o teu único filho, teu filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário por nós e ressuscitar ao terceiro dia, dando a segurança de salvação para cada um de nós. Que a tua bênção se estenda sobre cada um que assistiu esta noite esse culto evangelístico. Dê a eles uma noite de sono reparador e uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigado pela tua presença. Deus foi louvado, adorado, porque você tomou alguns minutinhos para estar. Que Deus te abençoe, que você continue nessa semana a servir ao Senhor e leve esta doutrina para outras pessoas que não conhecem, né? A morte e a ressurreição de Jesus. Fique com Deus, tenha você uma boa semana, é a minha oração. Amém.